A lição de número 7. Dualismo e secularismo. Vocês já ouviram falar desses dois termos? Quem sabe me dizer o que é dualismo? Não é dual ship não, tá? Vocês estão acostumados com dual ship, né? Dualismo. O que é dualismo? Vamos separar a palavra? Tira o ismo, né? O que é dual? Dois. Tá? Dois. Então, alguma coisa de dois, né? O que é então? Dois lados estão em conflito, nesse caso. Dois lados em oposição. Muito bem. Secularismo. Tira o ismo, fica o secular, né? O que é secular? Vem de século, né? E o que quer dizer século? Tempo presente, uma era, 100 anos, um século, né? A palavra século no latim, ela quer falar de terreno, daquilo que é material, terreno. Daí quando nós falamos secular, nós estamos falando daquilo que é terreno. Então secularismo diz respeito àquilo que é secular, aquilo que é terreno. Vocês já ouviram a expressão sagrado secular? Já sabem me dar um exemplo do que é sagrado, do que é secular? Exemplo, isso, muito bem. O pessoal diz que ele está falando que se tocar na igreja é sagrado, se tocar lá fora é secular, é mundano. Está certo e está errado. Está certa a definição, isso mesmo. Mas está errado porque não é assim. Para os reformados não é assim. Então, o cara assusta quando chega na casa do pastor, aí vai assim, olha assim os CDs, né? Ô pastor, só tem Djavan aqui, Chico Buarque. Você não tem nada crente, só secular? Eu falo, não, mas isso aí é crente. Não, que é isso? É crente. Porque se eu coloco lá o CD de Djavan, aí faz um jantar para a esposa, aí namora com a esposa, não está sendo crente isso? A Bíblia não diz que eu tenho que amar minha esposa? Então está sendo crente, não tem nada de errado, né? Então a ideia para algumas pessoas é, se não é de tocar na igreja, é secular, é terreno. E a gente vai descobrir daqui a pouquinho que não é nessa direção, ok? Deixa eu pôr aqui os nosso slide. Ok, pronto. Vamos lá. Dualismo e secularismo, lição 7. Nós somos assim, uma máquina lá dentro. Vocês sabem disso, né? A mente de vocês, aquilo ali é o diagrama inicial, que tem uns 10 para frente. Tem mais coisa que aquilo ali. Nossa mente é bem complexa. E a gente vai entender um pouquinho porque cosmovisão diz respeito a como sua mente vê o mundo. Não é isso que é cosmovisão? Visão do cosmos, do mundo. Então, como é que você vê o mundo a partir da sua mente? Está em alta, está assim, subindo e disparada e crescente dentro da igreja essas duas visões. Dualismo e secularismo crescente nas igrejas. As igrejas estão se tornando dualistas e secularistas. E a gente vai entender o que significa isso daí. Muitos cristãos têm dificuldade de submeter todas as áreas da vida ao relacionamento explícito e direto com Deus. Ou seja, a realidade com Deus no centro. Aquilo que nós já falamos aqui antes, uma vida teorreferente. A minha referência é Deus. Nós sempre temos uma referência. A nossa cosmovisão, ela é sempre composta por uma referência. Você quer ver? Alguém fala assim, chamar o fulano para comer lá em casa. Aí o marido, quem? É o fulano. Não, o fulano é grande, a família dele é umas 8 pessoas. Mas não, a gente vai gastar muito. Não chama não. Vamos chamar o Wesley e a Lohane, só são 2. Aí a gente faz um arrozinho com feijão, frita 2 ovos, divide no meio. Tá bom, né? Essa pessoa é guiada por qual visão? Qual é a referência dela de mundo? Financeira.
Se for muita gente, gasta muito. Então pouca gente gasta pouco. Então os amigos deles é gente que não gasta muito, é pouca gente. Você fala assim, vamos passear ali, quanto que é? Não é de graça? Ah, então eu vou. Não tem que pagar. Não, então obrigado, eu vou ficar em casa. Não tem isso. Então a referência de vida dele é financeira. Tudo é quanto. Os maridos são muito disso, não são? Hã? Ah, vocês riram aí, né? Os maridos riram. A mulher chega com o vestido dele. Quanto foi? Ela estava esperando ele falar o quê? Veste para eu ver, né? Que lindo, né? O Everton coçando. Mas é porque a gente cuida das finanças. Aí tem a tendência de ser... a referência é a finança. Mas nós temos que ser teo-referentes. Deus tem que estar no centro. Tudo que acontece na nossa vida tem que ter como referência o ser de Deus, a pessoa de Deus. Ok? Então os cristãos hoje têm dificuldade. Então ele não sabe como é que ele aplica o que ele aprende aqui na vida dele. Então o cara vai chegar amanhã de manhã no trabalho. Vocês trabalham, né? Então vocês vão chegar amanhã de manhã no trabalho. Aí para lá no trabalho e fala assim, bom, ontem eu estava lá na igreja e o pastor falou sobre a suficiência das Escrituras. Que a palavra é suficiente para transformar a minha vida. Mas como? De que maneira? O que isso vai influenciar no meu trabalho? Quem ouve o sermão com fé deve se lembrar da série de sermões em Romanos. Vocês lembram que a gente teve uma série de sermões em Romanos? Lembram o ano? Romanos foi gravado? Não lembro. Eu acho que não, né? Acho que a série de Romanos não foi gravada. Mas a gente teve um período de um ano, onde nós tivemos a série de sermões em Romanos. Foi o ano de 2012. E aí nós tivemos uma exposição lá em Romanos, no capítulo 8, quando o apóstolo Paulo diz que toda a criação e nós gememos para sermos restaurados por Deus. Nesse texto o apóstolo Paulo diz que nós, os crentes, somos as primícias. Vocês viram que Tiago encerrou dizendo que nós somos gerados de novo pela palavra, segundo o querer de Deus, porque somos as primícias da criação? De novo, Tiago está coadunando com Paulo. Lutero achava que os dois brigavam, mas os dois andam juntos. Então, o que Tiago está falando é aquilo que Paulo já nos falou lá em Romanos. Então eu pego aquilo que o pastor pregou em Romanos, no capítulo 8, sobre a restauração da criação através da redenção. Ouço o que o pastor falou hoje sobre a palavra ser a forma pela qual Deus vai redimir o mundo. Então se Paulo diz que vai ter redenção de toda a criação, e a forma que Deus redime a criação é pela palavra, eu chego no meu emprego, e se meu chefe é difícil, ou meu companheiro é difícil, eu entendo que eles estão em estado de queda e precisam ser regenerados e restaurados pela ação de Deus na redenção. E Deus faz isso por meio da palavra. Então eu vou acreditar que ela é suficiente até para me ajudar nos meus problemas relacionais no trabalho. E aí eu posso ler a palavra. Não vai ler o salmo onde Davi diz para quebrar os dentes do inimigo, não, que se ofende o não cristão, né? Pega outro texto. Pega um texto não para ele, mas para você. O que a Bíblia diz sobre o inimigo? Manda fogo do céu e queima esse pessoal todo, não foi assim? Mas isso foi errado, né? O que é que ela disse que tem que fazer? Jesus disse que ora pelos teus inimigos. O que você vai amontoar na cabeça dele? Brasas vivas. Você já pensou numa brasa queimando na sua cabeça? Aí diz que aquilo vai levar ele a mudança na mente, porque vai mexer na cabeça dele. Então o cara chega lá e fala assim, hoje eu vou pegar no pé da Renata. Pega no pé da Renata. E o que ele está esperando que a Renata faça? Fala um versículo bíblico bem alto no meio de todo mundo lá na sessão. É assim que reage? Não, né? Aí quando ela fala aquela palavra que a Bíblia diz que a gente não deve mencionar entre nós, aí ele vira e fala assim, você é crente, hein? Aí o que ele fez com a Renata? Destrói a fé da Renata. A Renata já sai de lá falando assim, poxa, será que eu sou crente mesmo? Que até o ímpio veio falar para mim, você é crente? Olha aí, falando palavrão no meio de todo mundo. Quando ela ora, aí muda. Ela vai chegar no trabalho, e ontem eu experimentei isso na prática. Nós fomos visitar uma família com alguém da igreja, e essa família perdeu um filho agora, voltando das férias, bateu o carro e a criança morreu. E nós fomos lá visitar. E aí a pessoa muito chorosa, sentimental pela perca, sofrendo muito. Então nós visitamos, oramos, lemos a palavra. Quando nós saímos de lá, a pessoa que estava comigo ficou lá dentro conversando ainda. Nós esperamos cerca de 5 minutos na porta. E depois ela saiu.
Aí ela falou assim: pastor, eu estava agradecendo por tudo que nós estamos fazendo, eu, meu esposo e o senhor. E aí no carro voltando, ela foi e falou assim: poxa, essa era a pessoa que mais me perseguia lá no trabalho. Aí o marido dela falou assim: olha, eu não estava pensando nisso agora, lembrei que ela te perseguia tanto quando você chegou lá. E aí ela disse que a menina virou e falou assim: olha, eu estou tão agradecido por você estar orando por mim, por você estar se importando comigo, mesmo tudo o que eu fiz para você. Veja que aconteceu o quê? Ora pelos seus inimigos e vai amontoar brasas vivas. Quem é que estava com a cabeça queimando agora? Poxa, eu fiz tanta coisa contra e agora ele está tendo misericórdia de mim. Vocês perceberam a diferença? Lembram do que Jesus disse? Se alguém ordena você andar uma milha, o que você faz? Mawashigeri na cara dele, né? Sabe qual é o Mawashigeri? É um golpe de karatê. É isso? Não, anda mais uma. E se ele pedir a sua roupa, o que você faz? A loja é bem ali, vai comprar uma para você, né? O que é para fazer? Tira a outra também e dá para ele. Vocês sabem o que era isso? Tinha uma lei no Império Romano. A Judéia estava conquistada pelos romanos. Então tinha uma lei que dizia o seguinte: se um romano estava trazendo carga na mula ou no cavalo dele, para não cansar o animal, ele podia chamar um judeu. O judeu era obrigado por lei a vir e caminhar 1 milha. A lei dizia 1 milha. O que o judeu fazia? Colocava o saco nas costas e ia contando os passos. Quando chegava na 1 milha certinho, jogava no chão, falava um monte de palavrão e ia embora. Tinha cumprido a lei, né? Jesus disse assim: vocês não vão ser assim. Aí está lá, né, o romano no cavalo e o judeu carregando. Aí o judeu crente. Aí chegou 1 milha, o romano vai me xingar toda. Aí o cara continuava andando. Ele: acabou a milha. Aí fala assim: não, o meu Senhor me disse que eu tenho que servir você. O cara descia do cavalo: que história é essa, filho? Não estou entendendo. Você está doido? Tem que servir você. Como? Ele é o Filho de Deus. E mesmo sendo filho de Deus, ele, o próprio Deus, não tomou isso por usurpação, mas humilhou a si mesmo, tomou a semelhança de homem, veio habitar entre nós, e ele disse que ele não veio para ser servido, mas para servir. E eu sigo o exemplo dele. Eu sou um cristão, um pequeno Cristo. Ao romano: onde é a sua igreja que eu quero ir lá conhecer? Vocês estão vendo a transformação? A visão de mundo muda por causa do evangelho. Então o cristão precisa aplicar. Quando você chega no seu trabalho amanhã e aplica a verdade, a suficiência das Escrituras, você está dizendo: eu acredito que eu posso encontrar na Bíblia resposta para todas as minhas lutas temporais e atemporais. Então é essa realidade aplicada à prática da vivência cristã. Bom, então a gente vai lá para o outro lado da nossa mente, vamos entender isso um pouquinho mais, compreendendo isso aqui, ó. O dualismo sugere que bem e mal são forças iguais e últimas no universo, que estão lutando pela supremacia. Isso é um conceito grego. Para os gregos, há duas forças de igual poder em oposição e luta: bem e mal. Qual é a nossa visão sobre isso? Não há essa oposição de igualdade. Em relação ao ser de Deus, nem há oposição. Deus é onipotente. O que significa isso? Ele não é só todo poderoso. Todo poder vem dele. Se há algum poder no universo, procede dele. O diabo tem poder? Tem, muito. Ele é um anjo. É em queda, mas ainda é um anjo. De onde vem o poder dele? De Deus. Os anjos são poderosos? Sim. De onde vem o poder dos anjos? De Deus. Você tem alguma força? Tem, João? Só um pouquinho, né? De onde vem a força do João? De Deus. De Deus. De onde que vem as nossas forças militares? De Deus. Tudo procede de Deus. Ele é o onipotente. O termo no latim oni significa todo. Então todo poder reside nele. Ele é onisciente? Ele tem toda a ciência, todo o conhecimento? Sim. Tem alguma coisa que pode se opor? No dia que o diabo intentou no seu coração usurpar o lugar de Deus, ele já foi derrotado. Ele não concretizou nem realizou, ele intentou no coração e Deus o derrotou. Não há oposição contra Deus. A oposição se dá contra a igreja de Deus. E mesmo nessa oposição,
A Bíblia declara que nós temos a vitória final. Então não são forças iguais. O mal é uma força inferior, o bem é uma força superior. As duas forças existem desde o princípio e nenhuma começou primeiro. Então, para o dualismo, elas sempre existiram. Para nós, os cristãos, só há uma força. Então, eu não tenho folha aqui para mostrar isso para vocês. Mas eu já fiz isso aqui anteriormente. Pega uma folha de papel, o que ela é? Uma folha de papel. Eu rasgo ela no meio, o que ela é agora? Uma folha de papel rasgada. O mal não tem origem em si. O que é o mal? O bem quebrado. Da onde o mal vem? Do bem quebrado. Quando o bem foi quebrado, Gênesis 1:31, o que diz lá? Ninguém sabe de cor. Eu tenho que trocar o pastor dessa igreja. Esse crente aqui não é nem a Bíblia. Abra lá, Gênesis 1:31. Deus criou tudo, o que ele disse? Pode ler. Então, tudo era bom. Não, muito bom. Deus fez tudo muito bom. O que vai acontecer mais na frente lá em Gênesis? Capítulo 3. Começa com que e termina com Eda. Queda, isso aí mesmo. Então, acontece o quê? A queda. O que é a queda? Esse muito bom de Deus, o bom, foi quebrado. Então o mal surge do bem quebrado. O mal não é uma força independente. O mal é uma força dependente. E ela é dependente do bem. Sem bem não há o mal. Então o bem quebrado gerou o mal. No dualismo, são duas forças que sempre existiram, uma lutando contra a outra. A saga de ficção Star Wars, vai sair agora o próximo filme, né? Vocês viram os outros? Assistiram? Ih, se deram mal. A ideia era que você não visse nada, poder ver tudo agora, né? Que aí você ia entender. Mas vamos lá. A saga de ficção Star Wars está bem próxima da cosmovisão dualista. O que acontece lá? Bem e mal, né? Luke não olha para o lado mal, né? Das trevas, senão você vai virar o Darth Vader, né? Então não pode ir para lá. O universo é composto de um lado bom da força e um lado mal da força. E as duas estão em oposição. Cada uma batalhando para vencer o outro. No cristianismo não é assim. Então vocês não vão chegar no escritório e pegar o pastor lá, flutua, tentando fazer a Bíblia flutuar, nem andando com a espada de sabre de luz, porque não existe isso no cristianismo. Então eu não estou nessa luta. No cristianismo não existe duas forças opositoras. Existe uma força condutora de tudo, que é Deus. E Ele dirige o bem e o mal para a sua glória. O bem sempre sobre o mal, e o mal sempre abaixo do bem. Porque o mal é para cumprir os propósitos do bem, manifestar o juízo, a justiça de Deus, a glória dele. Só isso. Então a ideia dualista está bem presente na nossa sociedade. E no Star Wars é uma ideia de duas forças iguais que lutam em uma oposição ferrenha. No cristianismo não funciona assim. Você quer ver aonde ela fica bem clara? No Senhor dos Anéis. Vocês já viram que no Senhor dos Anéis o mal nunca consegue ver tudo? O mal não é vitorioso. O bem, por mais frágil que ele seja em Frodo, ele ainda é vitorioso. E o mal sempre é uma força menor e uma força mais fraca. Então no Senhor dos Anéis você consegue perceber isso nitidamente. E Nárnia também. Então quando você assiste ou lê os livros de Nárnia, você percebe que o mal é sempre uma força inferior, que está sempre em derrota ou aquém do bem. Ok? Vamos então a C.S. Lewis. No livro Puro e Cristianismo Puro e Simples, na página 21, ele diz o seguinte: se os dois poderes são julgados por esse padrão, então o próprio padrão, ou o ser que o criou, está além e acima de qualquer um dos poderes. É Ele, o Deus verdadeiro. Na realidade, quando dizemos que um poder é bom e o outro é mau, entendemos que um está em relação harmoniosa com o Deus verdadeiro e supremo e o outro não. Então, para nós, o bem está totalmente inerente ao próprio ser de Deus. E o mal está ausente do ser de Deus. Como Deus é onipotente, onisciente, onipresente, todo majestoso, santo e poderoso de si mesmo, automaticamente o mal é relegado a algo menor que Deus.
Então ele não pode estar em igualdade com Deus. De novo, na página 22, C.S. Lewis diz o seguinte: a bondade, por assim dizer, é ela mesma, ao passo que a maldade é apenas o bem pervertido. E para que haja uma perversão, é preciso que antes haja uma perfeição. Você começa a perceber agora porque o cristianismo sempre disse que o diabo é um anjo caído. Isso não é apenas uma historieta para crianças. É o reconhecimento real do fato de que o mal é um parasita e não um ente original. Na teologia reformada, nós nos referimos, por exemplo, a esse reinado temporário do diabo sobre a criação em queda como reino parasita. O que é um parasita? Um ser que só vive por causa de outro. Ele não tem energia em si mesmo, ele depende de um outro para viver. Sem aquele outro ser, ele perece. Então o mal, sem o bem, ele deixa de existir. Porque ele é o bem quebrado. E sem o bem, não há possibilidade nem de origem do mal. Deu para entender até aqui? A cabeça de vocês está aquele negócio todinho lá do início, né? Mas eu espero que vocês estejam entendendo. Se não entender, levanta a mão, que aí a gente explica. Qualquer coisa, tem os professores que estão aqui, o Pedro, o Everton, eles ajudam. Tá bom? Se tiver dúvida, faz assim com a mão. Vamos em frente, então. Uma justificativa. O dualismo vai dividir, então, a vida. Música sagrada é o disco que tem uma Bíblia na capa. A música secular é um disco que tem um homem dançando com mulher na capa, né? Aí não pode. Então, divide-se. Dividiu-se, então, em dois pavimentos a vida. A Nancy Pierce trata muito bem disso no livro dela, Saving Leonard, e no Verdade Absoluta. O Verdade Absoluta, publicado em língua portuguesa pela editora CPAD, está esgotado agora. Nós estamos esperando uma reedição para colocá-la à venda em nossa igreja. E o Saving Leonard, que ainda não foi publicado em língua portuguesa. E a Nancy Pierce, a doutora Nancy Pierce, fala sobre essa divisão. Primeiro, a divisão fato-valor. O que é fato, o que é real, o que é humanamente plausível, e o que é valor intrínseco, interior, ético. E aí é meu. Não tem nada a ver com o público. É uma questão privada. Então, divide-se público do particular. Na verdade, o que nós temos como grande defasagem é o valor e o particular. Isso não tem... Esse é um problema seu, se você pensa assim. Então isso não é público, é privado. É a sua forma de pensar. Mas o que é público é o fato. Então vamos tomar aqui algo da nossa sociedade atual. É fato que a sociedade mudou os paradigmas no que diz respeito aos gêneros. Vocês concordam comigo? Para o meu pai, para o meu avô, para o meu bisavô, na sociedade era homem e mulher. O que saía disso estava fora do padrão. Vocês concordam comigo? Como é que é hoje? Tudo é o padrão, né? Na Alemanha foi promulgada uma lei agora no final do ano. Até os 10 anos de idade a criança fica sem registrar nos documentos o que ela é, o gênero. E quando alcança 10 anos ela tem a opção de ser ouvida ou dos pais decidirem se vai ser menino ou menina. É uma bagunça total. Vocês concordam comigo? Porque quando nasce o quê? Homem ou mulher. Se houver algum problema genético, aí pode nascer até com os dois sexos. Mas através de exame de DNA é possível definir qual é o sexo. Ele vai ter um, ele não vai poder ser os dois. Então, lá está se definindo. Então, a nossa sociedade está dizendo assim, você pode escolher, você pode ser, você pode mudar. Agora, essa semana, o Ministério Público Federal interrompeu uma palestra que estava acontecendo na igreja, no estado, acho que de São Paulo, se não me engano. A palestra era sexualidade, uma proposta bíblica. E aí o subtema falava sobre a ideia da pessoa ser resgatada dessa condição. E aí o Jean Williams, que é o defensor do movimento homossexual no Brasil, entrou na justiça, o Ministério Público interrompeu e levou o pessoal para a prisão. E agora foi desfeito. E agora, na sexta-feira, eu acho, o Ministério Público arquivou e disse que eles não estavam fazendo a chamada cura gay, né? E aí foi arquivado o processo. Mas a ideia na nossa sociedade agora é, a pessoa tem o direito de escolher o que ele vai querer ser. Eu ainda continuo sustentando que se o cara entrar no banheiro com uma mulher lá, for banheiro feminino, vai ter pancadaria, né? Não importa se ele pensa que é homem ou mulher, não vai mudar, ele é homem.
Mas a nossa sociedade está dizendo que isso vai ser transformado conforme o desejo da pessoa. Isso é uma questão pública. Aí quando você chega lá e fala assim, mas eu acredito, e é um valor que eu tenho, de que Deus fez homem e mulher. O que as pessoas fazem? Guarde isso para você. Mas isso não é um valor somente, isso é um fato. Deus fez homem e mulher, mas a sociedade separou. E nos conduz à próxima realidade. O pessoal vai dizer que esse aspecto aqui é o secular. Então a igreja não tem que se envolver com isso. E o outro aspecto de lá é o sagrado. E aí surgem aquelas ideias. O cara fala assim, você está ouvindo Djavan? Isso é do mundo. Porque é público. E é um fato que canta bem, né? Aí não, isso aí é do mundo. Mas se você ouvir a Ana Paula Valadão, aí está lá no... Eu não consigo enxergar ali. Porque não é nem sagrado, nem tem valor nenhum, nem particularmente ninguém tem que ouvir. Mas o pessoal quer dizer que porque canta na igreja, é crente. Porque o outro cantor fora não é. João Calvino diz nas institutos da religião cristã que todas as artes procedem de Deus. Calvino disse isso por causa do dom que Deus concede lá em Êxodo, para os artífices que vão construir o templo. Então ele entende que a arte é algo procedente de Deus, porque a capacidade criativa do homem procede de Deus, o Criador maior. Claro que Deus cria do nada, ex nihilo, e nós criamos a partir do existente. Então eu posso criar bancos? Posso, mas eu preciso de madeira da árvore. Então eu crio a partir do existente. Deus cria a partir do nada. Então isso nos difere, ele como criador e eu como criatura. Mas eu ainda tenho capacidade criativa. E essa capacidade criativa se expressa nas artes. Então tem muita arte boa e arte ruim. Então eu fui ao museu agora, acho que tem umas 2 semanas, né, amor? Umas 2 semanas nós fomos ao museu, aqui em Brasília. Era uma exposição de arte moderna. Então aí já acabou a arte, porque arte moderna não é arte, né? É sem sentido. Tinha um lenço que o cara suou o nariz, estava pendurado lá. Eu chamei ele e falei, olha aqui, amor, tinha uns negocinhos verdes assim, secos, sabe? Para ele é arte, para mim é nojeira. O que eu entendo? Eu entendo que é arte, mas a arte ela foi corrompida pelo pecado. O pecado corrompeu a arte. E o que eu preciso fazer como cristão? Redimir a arte, capítulo 8 de Romanos. Toda a criação geme aguardando a redenção. Então eu vou redimir a arte. O que eu vou fazer? Se eu não pinto, né? Eu sei fazer a casinha, que é o triângulo, o homenzinho com os pauzinhos, cabeça redonda, a mulher com os cabeças do lado, só. Quando eu faço muito bem feito, eu desenho um sapatinho. O sol sai mais ou menos. Então eu gosto de fazer meio sol no canto da folha, que se eu for fazer ele redondo, ele sai meio oval. Aí o pessoal fica com medo que vai morrer, o mundo vai acabar, né? O sol está oval, então faz um cantinho da folha. Eu não sou bom, mas quem é bom para pintar natureza morta, vocês já viram? Você olha assim aquele lago refletindo as árvores, o sol com o laranjado que você só vê aqui quando você olha para o sol, e o cara consegue pintar aquele laranjado. Aí você olha e fala, é arte. E isso dignifica o ser humano e glorifica a Deus. Então quando se compõe boa música, bem tocada, bem cantada, glorifica Deus, dignifica o homem. Para o conceito reformado, então, tudo gira em torno de Deus. A arte, a música, tudo. Para o evangelical, não. Então ele vai chegar para você e falar assim, está lá o Everton dançando com a Fernanda. Dançando lá, né? Forró. Aí, que é esse irmão? Desviou. Everton, não, está aqui dançando forró com a Fernanda. Não, não pode. Aonde está na Bíblia que não pode dançar? Mostra o versículo bíblico. Não tem. Mas a Bíblia fala sobre escândalo para os de fora e imoralidade. Então o forró, aquele rala-coxa, é imoral, né? Não dá para dançar na presença dos solteiros. Você pode dançar lá no seu quarto, lá com a sua esposa, sem dúvida nenhuma, é sua esposa. Então o Everton está lá dançando rala-coxa, lá com a Fernanda, lá dentro de casa, lá, né? Tocando música lá do Ceará e tal, agarradinho com ela. Problema nenhum. Nenhum. Agora, se fizer isso em público, aí o pessoal, mas na cultura brasileira, crente não dança. Aí é difícil explicar para o cara, é melhor se abster, né? Se eu ficar sem dançar, eu não morro. Então é melhor ficar sem dançar, porque senão tem que explicar para todo mundo, chamar um por um para falar o que é, então é melhor não dançar. Dança em casa, para ninguém ver.
Entenderam? Vocês conseguiram compreender a distinção? Para aquele que vive no dualismo, não existe isso. Toda dança é do capeta, então não pode dançar nada. Se bem que agora o pessoal está naquela dança na igreja lá, né? Dança litúrgica, aí já pode, porque é na igreja. Mas se dançar valsa com a mulher é pecado, né? Então eu não consigo entender isso. As escrituras não fazem essa distinção. Antes, pelo contrário, todos os milagres de Jesus não aconteceram em templo. Vocês sabem disso? Não era culto, era o dia a dia. Tá na praia conversando com o pessoal. Vocês já ficaram na praia conversando? Tá lá Jesus na praia, tá, não sei o quê. Pedro, vamos pescar mais tarde, Pedro, bora e tal, né? E tal, tá vendo? Os presbíteros têm que pescar. Aí tá lá, vamos pescar. Aí de repente chega lá e fala assim: Senhor, tem muita gente aqui escutando você. E tá na hora de comer. Aí ele, rapaz, McDonald's não tem por aqui, né? Então, o que tem aí? Tem uns peixinhos aqui, então traz lá e faz um milagre. Né? O pessoal acha que tá lá a placa, venha, 4 quintas-feiras, multiplicação do pão, as outras 5, multiplicação do peixe. Aí o cara vai lá, né, participa em todos. Aí não tinha nada disso. Amanhã, a unção do pão com atum, né? Aí Jesus ungiu, aí apareceu pão com atum para todo mundo. Não tinha nada disso. No dia a dia, vivendo lá comum, andando, conversando, aí fazia milagre. Aí alguém chega e fala assim: não, mas era sagrado e secular. Aonde que era sagrado e secular? Era tudo misturado. No século, no terreno, ele estava praticando o sagrado, que era a manifestação de Deus. Quando nós separamos, aí acontece isso. Aí, no domingo o cara está aqui na igreja cantando, né? Mão pro alto. Aí na segunda-feira está no trabalho, né? Vem aqui que você vai ver, se você chegar mesmo eu te dou um murro e tal. O cara que estava com a mão pro alto está dando um murro. Ele distingue, aqui ele é crente, lá ele é só um cidadão comum. Vocês já viram o Super-Homem, como é que funciona? Entrou na cabine telefônica. Hoje ele ia passar apertado, eu queria ver ele trocar de roupa no celular. Aí entrava lá, o que fazia? Trocava, saía Super-Homem. Aí tem gente que é assim, o cara vem no domingo, vira crente. Quando ele sai na semana, ele é outra pessoa. Então ele distinguiu aí os valores no privado e o fato no público. Aí chega no domingo aqui, Deus criou o mundo. Ele, isso, amém, Deus criou o mundo. Aí na segunda-feira chega no trabalho, todo o pessoal reunido. Rapaz, o mundo surgiu, foi de uma explosão do nada. Ele, isso aí eu também concordo e tal. Eu acho um absurdo o pessoal não crer assim. Porque lá ele está no público. Se ele falar diferente, o pessoal, ele é crente, olha. Acredita que Deus criou. Eu prefiro acreditar que explodiu do nada, né? Eu não entendo porque vocês estão rindo, né? É porque não tem sentido em explodir, né? Também acredito assim. Ele distinguiu o público do privado. Então muitos crentes vivem assim. Vamos avançar. Vocês estão bem bagunçados a cabeça de vocês, mas a gente vai corrigir isso. Qual é o antídoto então para a divisão secular-sagrado? Como é que a gente resolve isso? De que forma eu retiro essa distinção entre os dois pavimentos e torno tudo uma única coisa? Nossa resposta começa por aqui. A perspectiva bíblica sobre tudo e não apenas sobre assuntos espirituais. Então, fala aí de uma situação corriqueira, cotidiana, para a gente encontrar na Bíblia a resposta. Economia. Reverendo Vadislau Martins Gomes, meu professor no Seminário Presbiteriano de Brasília, hoje está em São Paulo. Ele morava aqui e foi visitar um amigo no interior de São Paulo. Chegou lá, o pessoal, cadê o fulano? O fulano está numa audiência, lá no tribunal. Aí o que aconteceu? O banco entrou na justiça para tomar a terra. Aí ele, então estou correndo para lá. Pegou a Bíblia e foi para o tribunal. Chegou lá, o juiz está lá. Então, não conseguiu pagar, o banco entrou, passa a terra para o banco. Aí ele, Metíssimo, posso falar? Quem é você? Sou o pastor. Pode. Olha, a Bíblia tem uma lei bem simples. A primeira lei é que a terra nunca pode ser tirada do agricultor. A pessoa nunca pode perder terra. É a primeira lei que está lá nas Escrituras, no Pentateuco. Então a terra é inalienável, é isso mesmo, né? Não pode ser retirada. Aí o juiz está ouvindo, né? Pode continuar. Então eu tenho uma proposta. O gerente lá falou assim, você sabe cuidar de terra? O gerente, nada, nem quero pisar lá. Então vai ser ruim para o banco pegar a terra.
A terra vai para o banco não sabe cuidar da terra, vai vender a terra, não vai ganhar nada. Então vamos resolver isso. Vamos dar uma chance para ele, orientar ele sobre o que plantar, quando plantar, como plantar. A Bíblia também fala disso. E aí deixa com ele por um período de 3 anos e meio, para ele plantar, colher, pagar o banco. E outros 3 anos e meio para ele tirar lucro. 7 anos, depois de 7 anos a dívida morre, princípio bíblico. O juiz ouviu e falou, tá bom, vamos aplicar. Tá ok, banco? O banco sim, aplicou. 3 anos e meio era para ele trabalhar para o banco. Com 2 anos ele já tinha pago tudo para o banco, já tinha dinheiro para comprar a terra de volta. Porque o lugar do agricultor é na terra, e o lugar do banco é recebendo juros do agricultor, e não da terra com banco. Princípio bíblico. Ele recebeu orientação, procurou Embrapa, conseguiu desenvolver a terra com a melhor maneira e teve lucro, gerou lucro, manteve o banco no lugar do banco, a terra com quem era para estar na terra, e a sociedade foi beneficiada. É princípio bíblico. Então a Bíblia fala sobre economia, a Bíblia fala sobre política, sobre ciência. Não é o propósito, mas está presente, nos dirige. E a gente vai entender um pouquinho mais como isso funciona. Então você nunca vai chegar lá e encontrar explícito, mas está implícito. E os princípios que ela apresenta para que a gente viva em todas essas áreas vão ser eficazes. Vamos ver. A criação. A doutora Nancy Pearcey diz o seguinte: a mensagem cristã não começa com aceite Jesus como Salvador, mas ela começa com no princípio criou Deus os céus e a terra. Por quê? A palavra criativa de Deus é a fonte das leis da natureza física que estudamos nas ciências naturais. Até ser descoberta a lei da gravidade, não tinha gravidade, era assim? Se fosse assim, não tinha descoberto a lei. Porque como é que ele descobriu a lei? Caiu a maçã na cabeça, né? Se fosse uma jaca, ele estava enrolado, né? Caiu a maçã na cabeça e ele foi então deduzido que tudo que tem massa é atraído para o nosso planeta, que é a massa maior. Então ela tem essa atração gravitacional. É uma lei que Deus estabeleceu na criação. Então, quando eu entendo os propósitos de Deus nas Escrituras, como Deus criou, como Deus fez, eu começo a entender também as leis da natureza. Também é a fonte das leis da natureza humana, os princípios da moralidade, a ética, da justiça política, do empreendimento criativo, a economia, da estética, as artes e até do pensamento claro e lógico. É por isso que Salmo 119, 91 declara: tudo está a teu serviço, NVI. Não há assunto, tema, matéria que seja filosófica ou espiritualmente neutro. Vamos pensar um pouquinho em cada uma dessas áreas. Moralidade. Nossa sociedade proíbe matar? Quem é que criou essa lei? Deus. Onde é que a nossa lei busca parâmetro? Nas Escrituras. Bem mais nós buscamos na Constituição Americana, mas eles buscaram nas Escrituras. E a gente sabe que o referencial está nas Escrituras. Então, os conceitos éticos estão presentes aqui. Os conceitos éticos aparecem aqui. Outra característica é a justiça política. Os conceitos que nós possuímos de justiça, de questão política, de direção, estão presentes nas Escrituras. Então, os princípios vêm dali. Por exemplo, a ordem para obedecer às autoridades. Paulo não dá lá em Romanos capítulo 13? Sujeitar as autoridades e obedecer. Não é à toa que eles trazem a espada para punir aquele que é desobediente. Então, é um princípio. O empreendimento criativo, ou seja, a economia. Então, as Escrituras trabalham na seguinte perspectiva: todos devem produzir. Quem não trabalha também não deve comer. Então, trabalhar, produzir. E ela então vai dirigir todos os aspectos. Trabalha e produz para ficar muito rico? Não. Primeiro princípio, e a gente vai ver isso depois, futuramente, em alguma oportunidade, qual é o pensamento teológico da reforma sobre trabalho. A perspectiva bíblica diz que trabalho começa com vocação e dom natural. Para o que eu sou vocacionado? É aquilo que eu já falei, aí eu uso a expressão hoje, são as prostitutas do trabalho. Onde paga mais, ele está lá. Então o cara trabalha esperando vencer o mês para sair dali. Final de semana, feriado, ele chega no auge da vida. Porque ele quer estar longe, mas está pagando bem, ele está ali se prostituindo. Então ele não faz o que gosta, ele faz
algo só para ter lucro. O primeiro princípio é fazer o que você gosta. O segundo princípio é a manutenção. Então tem que obter manutenção, não posso trabalhar de graça. Obtendo a manutenção, esteja contente tendo que comer o que vestir, princípio bíblico. Terceiro princípio, eu devo ter um trabalho que beneficie o geral. Não é algo para mim, é algo para a comunidade. Eu preciso produzir e trabalhar para o bem do outro, para que o outro seja beneficiado com o meu trabalho. Então são as perspectivas que direcionam essa área de empreendimento criativo ou economia. Assim sendo, não é só ter lucro. Nosso sistema hoje é o quê? Importa que você ganhe, mesmo que você venda uma coisa ruim para o outro. E isso gera essa economia maluca que a gente vive. É só lucro, só ganho. Outra área, estética, as artes. Então a Bíblia fala sobre beleza. Por exemplo, quando a Bíblia fala sobre santidade de Deus, diz que na beleza da tua santidade. Então ela vai ter parâmetros, para você escolher aquilo que é belo, para você distinguir aquilo que é belo. Por exemplo, lá em Deuteronômio, se não me falha a memória, é o 23, se não for o 23, está até ali o 28. Entre 23 e 28, o quinto livro da lei de Moisés, Deuteronômio, tem uma palavra de Moisés sobre como o povo de Israel deve defecar no acampamento. Então ele diz que cada um deve levar uma espécie de uma machadinha, e quando for defecar deve cavar e enterrar as fezes, porque o Senhor nosso Deus caminha no meio de nós e Ele não pode ver aquelas coisas que são horríveis aos nossos próprios olhos. Aí quando eu chego lá no museu e vejo um lenço que o cara surra e pendura lá no quadro branco, eu falo, isso aqui ofende mim, ofende a Deus, porque o texto está dizendo que aquilo que é excremento dos nossos corpos, que é lançado fora, deve ser oculto. Então, quando eu vejo aquilo pendurado lá, esteticamente não é bom, nem na questão de higiene, Agora, se ele pinta uma pessoa, uma natureza, aí ele expressa aquilo que é belo. Vocês já pararam de ficar olhando assim para uma montanha, um rio, e vendo como é bonito? Então, aí você vê aquilo ali, vê a beleza. E, por último, aí, até no pensamento claro, na lógica, as Escrituras, apesar de conter os milagres, ela define como milagre. O que é um milagre? O que define um milagre? É sobrenatural. O que significa isso? Não é comum, está fora do natural. Não é ordinário. Então não é natural aquilo que está acontecendo. Então quando o cara marca hoje, quinta-feira do milagre, eu falo, não vai ter milagre. Porque como é que marca milagre? Se milagre, por definição, é algo que está fora do natural. Não é comum, não acontece. Então, toda vez que é milagre, a Bíblia faz questão de registrar que não era natural, não é comum, não faz parte daquilo que é lógico. E aí é por fé. Mas o que é lógico, o que é comum e natural, está ali, presente, contínuo. E Deus não fere isso. Então quando o cara começa a ferir muito o que é lógico, eu já duvido que talvez seja Deus, porque Deus não vai contra o que é lógico. Mas quando ele age fora do lógico, ele define que é sobrenatural, é milagre. E aí ele diz, é milagre. Pronto, tem que explicar, não tem que entender, foi milagre, é fé. Mas no constante, tem que ser o natural. Então assim funcionam as Escrituras. E aí o Salmo 119, 91, a Nova Versão Internacional, diz, tudo está a teu serviço. Tudo funciona para glorificar a Deus, para falar a Deus, ok? A queda. A doutora Nancy Pearson continua e diz então que depois da criação, que é a primeira forma como a gente tem que ver a natureza, vem a queda. A universalidade da criação é emparelhada pela universalidade da queda. Como Deus criou tudo, tudo entrou em queda também, porque toda a criação de Deus foi afetada pela queda. A Bíblia ensina que todas as partes da criação, inclusive nossa mente, foram atingidas na grande rebelião contra o Criador. Então tudo que eu produzi, como Deus é Deus Criador, transmitiu a mim essa característica, eu sou criativo, tudo agora que eu vou criar está maculado pelo pecado. É por isso que quando nós vamos produzir qualquer coisa que seja, em qualquer área, eu preciso ter o referente, ter Deus como referência, e as Escrituras me guiam, porque senão tudo que eu produzir vai ser mal. Vai ser mal. Então Deus tem que participar. Então quando nós vamos
produzir qualquer aspecto que seja, Deus precisa ser o referencial de ação. Dr. Gerhard Van Grondgen, no livro dele, Família da Aliança, nós temos ele na nossa livraria, o livro tem sido utilizado pelas nossas sociedades internas como referencial de teologia da aliança. Nesse livro, o Dr. Gerhard Van Grondgen conta uma história do pai dele, ou foi o avô dele, agora eu não me recordo bem, que tinha vacas, daquelas vacas de puxar o arado, lá na Holanda, quando eles moravam na Holanda ainda. E um dia o vizinho vem e pergunta assim: vem cá, por que você produz mais, as suas vacas são mais saudáveis, mas você para no final de semana, e eu trabalho todo final de semana e estou produzindo menos, está dando menos, as minhas vacas não estão bem. E ele então responde: porque ele cumpre aquilo que o Criador disse. Lá no Antigo Testamento a lei diz que no sábado deve cessar você, os seus animais, seus empregados, tudo deve descansar. Quando chegava no final de semana, ele descansava as vacas dele, elas ficavam mais descansadas. O que acontecia na semana? Produzia mais. As outras que trabalhavam de contínuo, o que acontecia? Produzia menos. Aí vocês sabem da regra geral, né? Trabalha 40 minutos, descansa 5, né? Porque dá mais produtividade. Se trabalhar direto, fica cansado, produz menos. Então é algo bem claro. A gente conhece essa história lá do machado, né? Do lenhador que afiava o machado, cortava mais árvores. O que não afiava, ficava cortando direto, cortava menos árvores, porque perdia o fio. Então ele perde a capacidade de produzir mais. Quando nós atentamos para as Escrituras, então, a mudança. Na queda, a criação foi afetada. Eu tenho que suar agora para produzir. A mulher vai ter dores para ter o filho. Vai ter oposição entre as lideranças. Tudo isso afeta a minha forma de lidar com o mundo. Para tratar disso, eu preciso reconhecer que eu estou em queda. Não posso confiar em mim mesmo, porque a Bíblia diz: maldito o homem, confia no homem. Preciso confiar em Deus. Então, quando eu olho para o mundo em queda, eu preciso olhar da perspectiva das Escrituras, para primeiro identificar como ele era na criação e ter um parâmetro, e agora buscar um parâmetro de regeneração. E aí vai ser o próximo aspecto que a doutora Nancy Pierce trabalha: a redenção. Por fim, a redenção é tão abrangente quanto a criação e a queda. A criação abrange tudo, porque tudo foi criado por Deus. A queda abrangeu tudo, porque toda a criação foi afetada pelo estado de queda do homem. Mas a redenção cobre tudo isso. A conversão tem o propósito de dar nova direção a nossos pensamentos, emoções, vontades e hábitos. Paulo nos exorta a oferecer nosso eu a Deus como sacrifício vivo, de forma a não sermos conformados com esse mundo, mas sermos transformados pela renovação da nossa mente. Romanos 12, de 1 a 2. Então, geralmente, o que acontece? Aqui é o nosso ponto de convergência. A igreja evangélica, ou evangelical, vivendo no dualismo, separa. Aí ele fala assim: eu não tenho que influenciar a arte, a cultura, o mundo, o trabalho, isso é tudo secular. E cria um gueto. Ele vive dentro da igreja, fechado, produzindo música para a igreja, produzindo arte para a igreja, produzindo tudo para a igreja. Se tiver o selo gospel, vale. Se não tiver, joga fora, porque é do mundo. E aí cria um gueto cultural. E o mundo vai se afundando. Qual é a perspectiva da redenção? A perspectiva da redenção é: todos vocês são instrumentos para aplicar a verdade, a palavra, que é suficiente para a transformação. Então você transforma o seu lugar de trabalho, você transforma as artes, você transforma a cultura, você transforma a música. Nós temos que fazer boa música, boa arte, temos que produzir uma orientação sobre vocação. Tudo isso a igreja precisa fazer. Então nós temos, por exemplo, a igreja presbiteriana tem um grande centro de promoção desse aspecto, que é a Universidade Presbiteriana Mackenzie. Lá a perspectiva em toda a universidade, eu acho que de 2007 para cá, quando ela realmente afirmou os valores confessionais, é de transformar todos os aspectos onde a universidade alcança pelo projeto redacional, redentivo. Então, o aspecto redentivo alcança todos os lugares, todos. Então, quando você chega lá, pode ser no curso de engenharia, vai ter um aspecto redentivo presente. Se você chega no curso de biologia, tem um aspecto redentivo presente. Então, esse trabalho hoje é feito
pelo Dr. Davi Charles Gomes, que é o chanceler da Universidade Presbiteriana Mackenzie. A obrigação dele é estar presente em todas essas áreas. Ele é muito capaz para isso. Então eu já li artigos dele, que ele escreveu para o curso de Sociologia lá, o curso de Direito, o curso de Arquitetura, Engenharia, e em cada uma dessas áreas, onde ele escreve, onde ele se apresenta nos congressos, ou ele fala, o aspecto é dizer que a igreja tem transformado aquilo que é ruim. Então, se o aspecto da nossa economia está sendo deturpado pelo pecado, qual é o papel da igreja? Apresentar um papel correto sobre a economia. Mas o que a gente tem feito? Economia não tem nada a ver comigo, né? Economia é problema do Levi, né? Ele que resolva lá. A igreja tem que se envolver. A política, a igreja precisa se envolver. A igreja não vai fazer política, mas a igreja promove a boa política. Então nós temos que influenciar todas as áreas para que elas sejam transformadas e o mundo então se transforme. De novo, agora na perspectiva reformada, a gente não acredita que quando morre vai lá para o céu. Católico romano é que tem essa doutrina. Vocês já viram os desenhos, os filmes que mostram? A pessoa morreu, ganha asinha, uma auréola, e aonde que ele vai habitar? Nas nuvens branquinhas. Na teologia reformada, esse mundo vai ser transformado e nós vamos habitá-lo. Eu tenho perna, não tenho asa, o que eu vou ver na nuvem? Ver na terra. Então a terra é transformada e eu habito a terra. E o nosso papel é transformar esse mundo em queda pela redenção. Então é muito mais abrangente do que começar com aquilo, aceita Jesus. Começa com o princípio que criou Deus os céus e a terra, e era bom, foi deturpado pela queda e agora nós estamos redimindo. É uma mensagem completa que alcança todos os aspectos da vivência e da vida e não restringe só o espiritual, mas é bem mais amplo. Missão, então, como começar a construir uma cosmovisão cristã? Primeiro, a redenção não é somente ser salvo do pecado, mas também ser salvo para algo. Retomar a tarefa para a qual fomos originalmente criados. Então veja, não é só a questão do pecado, é restaurar a criação. Então, o meu eu espiritual do domingo, que é alimentado na igreja, ele reflete, reverbera e transborda na minha vida comum lá fora. Daí há uma continuidade do culto em mim, através de mim para os outros. Quando eu aprendi hoje sobre a suficiência das Escrituras, quando eu chego amanhã e encontro alguém em lágrimas ou irado no trabalho, eu acredito que eu posso aplicar as Escrituras na vida dele para a transformação dele. E aí você transforma o seu lugar de trabalho, a sua escola, a sociedade. Você vai transformando todos os lugares onde você tem um contato. Então, nossa missão é essa: transformar pela redenção todo o cosmos pela presença da igreja e do povo de Deus. Amém? Agora vamos às perguntas. Eu sei que vocês têm muitas, tá? Eu separei 20 minutos só para as perguntas de vocês. Podem perguntar. Sim, mas... maligno, né? Jesus para fazer e para defender a doutrina do maligno. Muito bem, vamos lá. Quando ele usa o termo mundo ali, o que ele está querendo dizer? Eu vou falar uma frase aqui para ajudar vocês. Todo mundo é casado? O que eu quis dizer com mundo? O planeta? Não, porque eu estou falando local. Todo mundo aqui são vocês. Todos vocês aqui. Então eu posso falar a frase: todos vocês são casados? Não. Então em alguns lugares da Bíblia, quando ele fala mundo, não é o mundo como universo, planeta ou universo. Quando ele fala mundo ali em João, geralmente em João, agora eu preciso verificar isso, mas eu acredito que são ao todo 70 vezes o uso da palavra mundo no Evangelho e Epístolas de João. A grande parte das vezes que ele fala mundo, ele está dizendo do sistema filosófico. Aí diz: o sistema filosófico, a forma como o mundo pensa, como o mundo age, jaz no maligno. Porque o mundo é de quem? Planeta. De Deus. Tá.
Um reino parasita está instaurado, mas é dele. Ele continua sendo governante, ele é o governador. Tem um reino parasita instaurado, ele está vencendo ele pelo evangelho. Então o mundo ali não é o planeta, é o sistema filosófico. Então é quando ele diz assim, não ameis o mundo. O que ele está querendo dizer? Vamos destruir o planeta, cortar todas as árvores, poluir todos os rios, que a gente destruiu para amar o mundo, é isso? Tchau, Capitão Planeta, né? Qual é o inimigo do Capitão Planeta? Eu esqueci. Aí a gente vai ser o inimigo do Capitão Planeta, né? Destruir o mundo, é isso? O que é que ele está dizendo que não é para amar? O sistema filosófico do pecado, a forma como o mundo vive. Aí agora ele vai falar do sistema filosófico, entendendo onde nós estamos. Mistura os dois, quer ver? Ele diz assim, Pai, eu rogo que não os tires do mundo. É os dois. Nem me transladar daqui, eu sumi, e nem me tirar da sociedade. Mas ele diz que me guarde no mundo. Aí misturou os dois. Então eu tenho que ter essa capacidade hermenêutica de entender quando é o planeta e quando é o sistema instaurado. O sistema instaurado está dominado pelo pecado e vive sob domínio do pecado. É isso que ele diz. Então eu entendo que, estando ele sob domínio do pecado, o que eu tenho que fazer agora? Sal e luz, aonde? Vocês fazem comida e pegam o saleiro, põe do lado da panela, come a comida, que delícia. Ficou boa a comida? Não, o saleiro está ali do lado, não tá tem que pôr onde o sal? Na comida. Então onde tem que estar você que é sal e você que é luz? Vai acender luz ali no estacionamento agora. Para quê? Está o sol brilhando. Agora se eu entro num ambiente que está todo fechado, está escuro, o que precisa ali? Luz. Então tem que ser luz nas trevas. E sal aonde está precisando descontaminar. Então a ideia é essa. Então quando ele diz assim, o mundo jaz maligno, então tem que vamos separar do mundo, vamos criar um monastério, fica todo mundo escondido lá dentro, né? Fecha as portas da igreja, ninguém sai mais, a gente vai viver aqui dentro, só os crentes sorrindo um para o outro. E quem pensou isso foram os anabatistas, né? Aí criaram centros onde se reuniam, ninguém podia sair, ninguém podia entrar, só eles viviam ali. Hoje nós temos os Amish, que são descendentes dos anabatistas, vivem reclusos. Resolveu o problema do mundo? Não. Resolveu o deles? Muito menos. O papel da igreja é ser igreja no mundo. Então eu não me contamino com o mundo, mas eu estou lá para descontaminar o mundo. Aí é o papel redentivo em ação. Deu para entender? Sim. Pois é, lá é outro texto, né, que o mundo é específico. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que fez o quê? Como é que termina? Para que todo aquele... O mundo é todo que crê, não é o mundo todo. Porque se fosse o mundo todo não precisava crer. O mundo todo já estava incluído. Ele disse para todo mundo que crê. Se não crê, não está dentro desse mundo. Então eu falei aqui, todo mundo é casado? Não, mas todos que são casados estão dentro desse mundo. Lá é a mesma coisa, todo mundo que crê está no mundo, mas quem não crê não está naquele mundo lá, está fora. Então deu o filho para todo mundo que crê, não é para o mundo todo. Aí os universalistas, lá está dizendo que deu para todo mundo. Eu falei, não diz isso em lugar nenhum, porque logo depois diz que tem que crer. Então quem não crê já está condenado. O próprio Evangelho de João diz isso, acho que capítulo 6, eu acho que é o 46 ou é o 47, que quem não crê já está condenado. João, então, tem que ler a Bíblia toda, né? Porque quer ler só um versículo, aí elabora até o que quer, né? Bom, mais alguma pergunta, alguma colocação? Todos são filhos de Deus? Não, todos são criaturas de Deus. A Bíblia declara que todos foram criados por Deus. Agora, aos que creem, lhes é dado o direito de serem feitos filhos de Deus. Aí, então, a Bíblia distingue. O catolicismo romano, e católico gosta muito de usar isso aí, né? Todo mundo é filho de Deus. Não. A Bíblia declara que todos são criaturas de Deus. João, no capítulo 1, vai dizer que todos aqueles que creem, lhes é dado o direito de serem feitos filhos de Deus. Então, se você não crê, você não é filho de Deus. Nós somos adotados em Cristo, e não por geração. Ok? Tiago. O mal, na criação, ele passa a existir a partir da queda, o mal já existia antes? Não sei. A Bíblia não fala. Talvez antes. A gente não sabe quando o diabo apareceu, né?
Se foi depois que criou, se foi antes. Foi ele que introduziu o mal tentando Eva. A Bíblia não diz quando surgiu o mal. A existência do diabo já não é algo. Mas é porque ele era anjo antes, né? Então a gente não sabe quando ele deixou de ser anjo e passou a ser anjo caído. Nessa distinção aí entre anjo criado por Deus, Lúcifer, e diabo, anjo caído, a gente não sabe quando aconteceu essa queda. Então não tem como definir aonde surgiu. Ele aparece pela primeira vez, o mal, lá em Gênesis 3, como mal ali. Então eu não tenho como dizer de onde veio, quando surgiu, quando originou. A Bíblia não declara, eu não tenho. É igual se Adão tinha umbigo ou não, só perguntando para ele. Bom? Só parte do princípio na criação não é concluído. Ali é a primeira aparição, mas quando surgiu, não sei. Bom? Ok? Mais alguma pergunta, alguma colocação? Sim. Gerson, né? Gerson. Passagem de Isaías 45:7 diz que Deus criou o mal. Sim. Cria o bem e o mal. Como o mal é procedente do bem, quem é que criou o mal? Deus. Não direto, né? Mas indiretamente. Porque nada tem origem fora, tudo tem origem nele. Quem fez o diabo? Mas ele fez o diabo? Não, ele fez Lúcifer. Lúcifer caiu porque decidiu pecar contra Deus e virou o diabo. Então de onde o diabo vem? De Deus. Deus fez o bem foi quebrado e virou mal. De onde o mal vem? De Deus. Então tudo tem origem nele. Só que as Escrituras manifestam a nós essa ideia de que, como Deus não pode produzir mal, o mal não tem origem direta nele, porque não pode. E aí, de forma sábia, o bem que ele produz, ele permite que se transforme no mal. Aí, indiretamente, tem origem, mas ele não é culpado. Por isso, ele não é o pai do diabo caído, ele é o pai de Lúcifer. Gerou Lúcifer. Lúcifer caiu e se transformou no diabo. Deus não tem nada a ver com o diabo, a não ser que indiretamente veio dele. O mal, foi Deus que criou? Sim. Indiretamente criando o bem quebrado, se transforma o mal. O mal aí não é esse mal existencial que nós cunhamos aqui, né? O mal aí em Isaías é um outro mal. Isaías foi gravado? Não lembro também. Se Isaías foi gravado, tem lá no nosso site. Se não, a ideia que Isaías está apresentando ali é situações temporais. Então não é aquele mal existencial, mas é o mal gerado ali e vivido. Esse mal, Deus permite que ele surja também. Por exemplo, Adão e Eva comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles pecaram. Foi Deus que os fez pecar? Não, Deus permitiu, colocando a árvore. Quem decidiu comer da árvore? Adão e Eva. Quem é a culpa? Deles. Mas quem permitiu? Deus, quando dispõe a árvore ali para prová-los. Então aí Isaías está falando disso. Deus produz o bem e o mal. Vamos pensar num bem. Ali guarda o filho de cair em tentação quando o diabo vem, porque ele é o próprio Deus. Mas não livra de morrer na cruz. Quando ele orou, Pai, livra-me deste cálice, mas se for a tua vontade, e aí ele morre na cruz. Lá em Atos, o que Pedro diz? Por desígnio de Deus vocês o crucificaram. Então o bem e o mal, Deus dirigindo os dois, permitindo e realizando os dois a partir dele, direto e indiretamente. Deu para entender? Ok? Só um minuto, nós vamos ter uma série de sermões em Abacuque, eu vou voltar sobre a origem do mal na manifestação nas Escrituras e como funciona. Então, futuramente, a gente vai em Abacuque. Sim, Tiago. Que a gente entende que o livre-arbítrio existia até por meio, né? Os anjos também, há essa cultura do livre-arbítrio, uma vez que o próprio os ficônicos contra Deus, ou até mesmo esse ato estava na vontade de Deus, né? Nessa Judas verso 6. Abram lá, Judas verso 6. Diz assim: e aos anjos, os que não guardaram seu estado original, mas abandonaram seu próprio domicílio, ele,
tem guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. Os anjos, então, são primeiro uma classe criada por Deus, distinta dos homens. Não tem projeto de salvação para eles, nem redenção, é só para a gente. E aí as escrituras vão distinguir em dois grupos: os anjos bons, permanecem fiéis a Deus, e os anjos caídos, aqueles que se rebelaram contra Deus. Então isso manifesta o quê? Que eles tiveram uma escolha, escolheram seguir Satanás. Com isso eles se tornaram esse grupo de anjos que ele diz aqui, que estão condenados ao juízo eterno, não tem mais o que fazer por eles. Tem um ramo da igreja, que é a heresia, algumas denominações aí, e eu não lembro aqui qual um outro ramo aí, uma seita, que acredita na possibilidade de restauração de Satanás. Oram para que isso aconteça e seja redimido. A Bíblia está dizendo aqui que estão condenados para o juízo definitivo. Duas classes, então. Nessa escolha se divide então um grupo dos anjos caídos, dos demônios e Satanás, e os anjos permanecem fiéis a Deus. Pronto, e se estabeleceu um princípio de que agora não tem mudança, é isso até o fim. No fim, os que caíram são condenados com os homens incrédulos, e os anjos que permanecem fiéis continuam exercendo a função deles lá nos céus. Então, é essa distinção. Satanás, em algum momento que nós não sabemos, caiu. Quando ele caiu, a Bíblia diz que ele leva consigo uma parte dos anjos do céu. Quando ele se manifesta a Adão e Eva, ele já estava em queda, porque a Bíblia denomina ele de Satanás, e já tinha os anjos que tinham acompanhado, ali já estava definido. E aí ele passa a exercer então esse papel de rebelião contra Deus aqui no mundo, junto com os homens em queda. Ok? Deu para entender? Não há. Não existe. Bom? Ok, vamos. Sim, Agilson. Vamos lá. Alguém uma vez me perguntou se um cristão pode vender bebida alcoólica. Eu disse que sim. Nenhum. Mas você abre um restaurante, o Bento, restaurante Comida Benta. Ficou bom o nome, ó, Bento. Aí o Bento tá lá, tá cozinhando e tal. Tem a saladinha lá que tem vinho, Bento? Faz a salada, põe vinho. Tem vinhos que acompanham determinados pratos. Eu nunca vi ninguém no restaurante, 3 garrafas. Ele vai lá, bebe, come e vai embora. A Bíblia proíbe a embriaguez. Então o que acontece num bar? Muita embriaguez, aí já complicou. Você não tem como impedir, você não tem como dizer que não vai mais vender. Então você não tem como. Agora no restaurante é muito difícil. Não tem registro de ninguém. O pessoal que é policial militar já atendeu alguma ocorrência de tirar gente bêbada no restaurante? Nunca vi. Então pode. Aí ele pode tocar na igreja de fora? Pode. Problema nenhum. Agora aonde? Aí ele foi tocar na Toca das Gatas, bem aqui embaixo ali. Vocês estão rindo, né? Aí não dá, né? Porque na toca, o pessoal da igreja ali embaixo até fez um cartaz uma vez, tinha um congresso ali, tal, igreja tal, vem participar do congresso em frente à Toca das Gatas. A propaganda no cartaz. Então, aí depois o pessoal edita no vídeo essa parte, estou fazendo propaganda da Toca das Gatas aí. Então não dá para ir tocar lá, né? Imoralidade, prostituição, uso de drogas, não dá para tocar ali. Aí pode tocar num show? Pode. Né? Show Chico Buarque em Brasília. O cara vai lá, toca, você vai lá, assiste o show. Não. Tem algum problema? Não. Agora, se tiver uma postura que não condiz com o cristianismo, até no seu trabalho você tem que se abster. Seu chefe chega e fala assim, ó, que a partir de hoje a gente vai sonegar imposto, todo mundo vai mentir para a justiça. Qual é o seu papel como cristão e cidadão? Pede demissão, denuncia para a justiça. Nem ali você pode. Então pensa, se fulano for tocar do mundo, mas ele pode trabalhar na empresa que rouba. Eu não consigo entender essa distinção. Por que tem essa distinção? Então ele pode tocar. Agora, ele precisa ter esses princípios para dizer, ali é lícito, o lugar é lícito, as pessoas são lícitas, o que está sendo feito lá é lícito, o que está sendo cantado é lícito. Porque tem que ver qual a letra, né? Então tudo isso precisa ser ponderado.
E tudo isso vai restringir a presença dele ou a ação dele. E vai ter duas respostas: ou ele se abstém, ou ele se abstém e tem que denunciar. Porque dependendo do que for, se for crime, ele tem a obrigação de denunciar. Então muita gente faz isso. Fulano pode tocar na igreja, mas não pode tocar fora, porque é pecado. Mas ele pode ser tesoureiro da igreja e no trabalho ser tesoureiro e roubar. Eu não consigo distinguir isso. Então, para mim, tudo tem que ser sagrado para você. Tudo, Deus tem que ser a referência. Onde quer que você esteja, Deus tem que aparecer. E se o lugar for um lugar que não condiz com o cristianismo, se abstenha e Deus vai abençoar você com outro lugar. Deu para entender, Agilson? Ok? Vamos encerrar então? Vamos orar? Pai querido, nós somos gratos pela oportunidade de compreendermos um pouco mais sobre as verdades do cristianismo. Nos ajuda a ter uma cosmovisão cristã abrangente, que alcance todos os aspectos da nossa vivência, diluindo, ó Deus, esse aspecto de dualismo e secularismo, fazendo com que a redenção alcance cada aspecto da nossa sociedade, redimindo os aspectos culturais, econômicos, sociais, pessoais, que a presença de cada um dos membros dessa igreja, onde quer que estejam, seja uma luz nas trevas e sal onde há necessidade dele, para que o mundo seja transformado pela presença do Evangelho. É o que nós oramos, Pai, em nome santo de Cristo Jesus. Amém.